As leituras hoje servem-nos a oportunidade para refletirmos sobre a questão do pecado. Vemos no Evangelho esta reação dos conterrâneos de Jesus, que o conhecem bem, conhecem a sua família, já o viram crescer por lá e agora não o aceitam, curiosamente, apesar de reconhecerem que faz prodigiosos milagres, tem grande sabedoria e, no entanto, não o aceitam, não confiam que ele seja realmente enviado por Deus ou até a própria presença de Deus ali. Como é que isso é possível? Infelizmente, a natureza humana, infelizmente ou felizmente, foi Deus que a criou assim, a natureza humana é complexa e nós não reagimos sempre da forma mais racional possível. Todos nós temos sensibilidades e depois, se aquela pessoa com quem nós não nos damos bem diz uma coisa que até é verdadeira, mas como foi ela que disse, nós não aceitamos ou reagimos mal. E se for outra pessoa a dizer qualquer coisa que até pode ser que não seja verdade, mas nós gostaríamos de ser amigos daquela pessoa, até associamos, até aceitamos, até lhe damos o desconto, por assim dizer. Portanto, nós somos feitos assim de sentimentos e de pensamento, não somos puramente racionais e a maneira de nos situarmos uns diante dos outros é uma maneira complexa. E o pecado entra aí como um fator que distorce as nossas relações e vale a pena meditarmos um pouco sobre isso. O que é isso do pecado? Nós, normalmente, a partir da nossa catequese, identificamos com atos específicos que fizemos. Mas depois, quando vamos a pensar, os atos são, às vezes, o mesmo e têm um valor diferente do ponto de vista espiritual. Eu roubo 100 patacas a um pobre, é uma coisa grave, coitado, se calhar não poderá comer. Eram as 100 patacas que ele tinha para o almoço. Mas se eu roubar 100 patacas ao milionário, pois também não está certo, mas mesmo em termos da nossa escala, seria considerado, digamos, um pecado venial. Mas o que então distingue uma coisa da outra? É realmente o tipo de relação que aquele ato tem com a pessoa que é ofendida ou ferida. Tem também a ver com a intenção, com aquilo que acontece comigo. Se eu estou numa loja e estão a distribuir os trocos às pessoas e eu, por engano, pego também naquilo que são os trocos da outra pessoa que estava ao lado e ponho no bolso, não me dei conta, é evidente que não roubei. Mas se eu depois me der conta, quando chego a casa e faço as contas e vejo que aquilo não bate certo, como já me tem acontecido em Lisboa, pessoas chegarem, eu ao sair do supermercado aceitei o troco errado da pessoa da caixa, o que é que eu faço? Eu digo, tenho que devolver, porque senão a coitada da menina da caixa vai ter que apresentar contas no final do dia e vai ser acusada de não ter as contas certas e vai ser ela, do bolso dela, que vai ter que pagar. Portanto, há que devolver esse dinheiro. Se eu não devolvo, então, sim, aquilo que tinha sido um simples engano transforma-se em qualquer coisa já de mais grave. Ora, é preciso olharmos também para o que acontece em nós e na dimensão espiritual da nossa vida e do mundo à nossa volta, quando nós multiplicamos essas maldades, essas malícias em relação aos outros. Não são atos pontuais que nós vamos ao confessionário e confessamos e depois se apagam. É essa a impressão que nós temos por causa do ritual da confissão. Seria talvez mais, para usar uma imagem, imaginem que há um rombo aí
no casco de um desses petroleiros e que há uma quantidade de óleo que sai para o mar. E esse óleo cobre o mar. E inicialmente parece que é simplesmente uma mancha ali. Se nós observarmos com atenção, depois começamos a ver que a vida marinha, os peixes, as algas começam a ser afetadas porque o oxigênio não está a passar para a água. E é isso um pouco que acontece com a malícia dos nossos pecados. Há qualquer coisa que começa a impedir que o oxigênio, a graça de Deus, toque as nossas almas. Pois o peixe que lá está na água começa a sentir essa falta de oxigênio e vem à superfície e começa a mexer-se e as coisas até ficam piores, não é? Portanto, que o peixe fica todo coberto de óleo e não se consegue libertar daquilo. É o que acontece também no pecado. Nós sentimos-nos mal pela situação em que nos encontramos, da nossa relação com Deus e com os outros, e queremos resolver isso. Mas o problema é que queremos resolver porque nos sentimos mal. E o resultado é que estamos a agir, mais uma vez, por causa do nosso próprio interesse. Não estamos a libertar-nos desse problema que é o nosso ego que está a provocar este mal todo. Portanto, imaginemos que nessa mancha de óleo chegam os ecologistas que querem ajudar a salvar estes peixes e põem ali as mãos para conseguir pegar no peixe, para salvar o peixe e depois limpar o peixe. O peixe inicialmente sente-se aflito e sente-se preocupado e começa a tentar lutar contra essas mãos. Pois pensemos nisso. A oração da missa de hoje ajuda-nos a pensar nisso. Dizia ela assim: Deus de bondade infinita, pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído. Quer dizer, o vosso Filho desceu até este mundo, mergulhou as suas mãos neste mundo pecador e ficou manchado e afetado por isso. Vimos-lo até ao ponto de morrer na cruz. E depois diz uma coisa curiosa, diz assim: dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Nós pensaríamos assim, normalmente, vou libertar-me do pecado para ter alegria. Mas a oração diz o contrário, diz, dá-me a alegria para que liberte do pecado. E se olharem para a passagem de São Paulo, ele pega nisso. São Paulo está passar um mau pecado, está deprimido. Na sua segunda carta aos Coríntios, que nós estamos a ler, ele está a escrevê-la, ele esteve em Éfeso, esteve preso, foi maltratado, eventualmente flagelado, quase até ao ponto da morte, e isto por causa de dissensões nas comunidades à sua volta, e o que lhe afetava mais, que alguns desses eram membros da comunidade cristã, que não gostavam dele e das palavras que ele estava a dizer e o estilo de evangelização que ele estava a fazer. E ainda por cima, depois, tem notícia da sua comunidade de Corinto, que ele gosta tanto. A comunidade de Corinto também está dividida e estão a desentender-se uns com os outros, e por isso ele escreve agora esta carta para eles. E diz isto: o anjo de Satanás foi-me enviado, é um espinho na carne, o anjo de Satanás que me esbofeteia. Não sabemos bem se era problema de saúde, se era esta questão de estar deprimido, para que não me orgulho. Por 3 vezes roguei a Deus para que apartasse de mim, mas ele disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade, me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades. Aí está essa palavra outra vez. Alegro-me. Na Idade Média, os confessores tinham uma lista de pecados. E os pecados depois tinham no outro lado as penitências que deviam ser atribuídas.
E entre os pecados classificados da Idade Média havia a tristícia, a tristeza, o não ter alegria. O não ter alegria era considerado um sinal de ausência da graça de Deus. Como é que nós podemos pensar a alegria quando estamos na aflição? Como é que nos podemos alegrar apesar de estarmos num momento de aflição? Como é que uma criança que está com cancro se sente quando sente a presença dos seus pais junto dela? Quem observa, quem tenha visitado e visto, vê que há uma tranquilidade, uma alegria, podemos lhe chamar isso, não é felicidade, é outra coisa. Estas crianças que estão presas na Tailândia, que estão dentro de uma caverna, mandaram um recado para cima para dizer para os pais estejam tranquilos, que nós estamos felizes, estamos bem. Claro que não estão inteiramente, mas sentiram-se, digamos, libertados daquela situação. Imaginem-se dentro da escuridão, há 10 dias que estavam na gruta, quando chegou lá uma luz na água, que era um mergulhador que finalmente chegava lá, e a alegria que sentiram quando viram ali o mergulhador. Ainda não estavam salvos, ainda não sabemos como é que isto vai ser, como é que vai acabar aquela situação, mas sentiram a presença daquela pessoa e do cuidado que havia do mundo lá fora, dos pais e das pessoas que mandaram alguém para ir lá ter com elas. Pois nós estamos nessa situação. Nós temos um mergulhador que também chegou cá abaixo e está connosco, que é essa presença de Jesus Cristo, que diz, bom, vamos lá ver como é que isto depois se resolve na vida de cada um de nós, mas vocês estão bem, estão nas mãos de Deus, são amados por Deus, e é isso a fonte da nossa alegria. Mesmo nos momentos de dificuldade da nossa vida, não nos deixemos preocupar com estas questões, como Jesus Cristo sofreu na sua aldeia, quando as pessoas não o entenderam e não aceitaram. Claro que isso acontece, faz parte da nossa vida, estas tensões pessoais da vida à volta, mas voltemos a essa verdade profunda da nossa vida. Somos amados por Deus como seus filhos, estamos nas suas mãos. Há altos e baixos nas nossas vidas, mas tudo estará bem, porque Ele leva-nos para Ele. Ele está connosco, Ele está com aqueles que sofrem, Ele está com aqueles que Ele ama profundamente. Pois pensamos que o Senhor nos ajude a ter essa confiança e a transmitir isso ao mundo que nos rodeia, é essa certeza, essa alegria, essa tranquilidade, é o fermento que transforma o mundo à nossa volta.